nome é Jorge Valadares, sou formador, consultor da Rumos, e estamos aqui hoje para falar de No-Code Machine Learning, ou seja, desenvolvimento de modelos de Machine Learning, aplicabilidade desses modelos em produção, sem praticamente código nenhum. Então, ou mesmo sem código. Então, para utilizarmos hoje o nosso No-Code Machine Learning, vamos utilizar a plataforma do Microsoft Azure. Para isso, para trabalharmos com o ambiente de Machine Learning, o Azure já nos disponibiliza um recurso de Machine Learning. Eu vou-vos mostrar aqui como é que vocês poderiam criar esse determinado recurso. Então, aqui no Azure, Create a Resource, e aqui escrevendo no Search por Machine Learning, vocês podem ver aqui que aparece Machine Learning, selecionamos e poderíamos então criar o nosso Machine Learning. Para isso nós tínhamos que definir um Resource Group existente ou criar um novo Resource Group. Podem definir, devem definir, onde está aqui com o asterisco vermelho, a informação obrigatória, ou seja, têm que definir então o nome do Resource Group. Eu aqui neste caso vou utilizar um já prévio, BTF 2021. Tem que definir um nome do workspace, por exemplo, novo, isto só para dar aqui uma ideia, e assim que vocês dão o nome ao vosso workspace, reparem que o nome da Storage Account, do Key Vault, do Application Insights é gerado automaticamente, mas vocês, se não quiserem esse nome, podem automaticamente criar um novo nome para esse determinado recurso. Neste caso, eu não o vou criar, depois porque já tenho criado, mas se vocês quisessem criar, Review and Create, e validar então as vossas informações que deram para criar este novo recurso. Se estivesse tudo correto, então cá está aqui com uma validação como passou, vocês poderiam criar este recurso. Neste caso eu não o vou criar, não o vou criar porque entretanto já o tenho feito previamente para este efeito mesmo, para esta sessão. Então, este meu recurso de Machine Learning chama-se BTF-ML e vocês podem ver, após a criação do recurso de Machine Learning, vocês têm acesso a esta imagem deste recurso, que tem as características base de qualquer recurso do Azure, tem o overview, vocês podem ver a parte dos alerts, dos logs, podem criar regras de automação. Isto é comum praticamente a todos os recursos do Azure, mas o que nos interessa aqui, concretamente, Machine Learning, é o Machine Learning Studio. E reparem que aqui no Overview, vocês têm neste ecrã central aqui este botão de Launch Studio, e é isso que eu vou fazer. Vou clicar aqui no Launch Studio e neste Launch Studio vai-nos abrir toda a informação para criarmos as nossas ferramentas, os nossos modelos, tudo o que é relacionado com Machine Learning. Uma das características que é útil para nós trabalharmos, por exemplo, ao nível de datasets, ou seja, se eu quiser trabalhar com treinar um modelo, criar um modelo a partir de dados e isso tudo, vocês têm que ter datasets, e neste caso eu já tenho aqui um dataset registado, perdão, e vocês podem ver aqui que já temos aqui um dataset. Eu posso-vos mostrar como é que vocês criam um dataset raiz. Então aqui, Create Dataset. Podem ir buscar datasets a partir de fecheiros, e esses fecheiros podem partir de uma data store. Imaginem que têm uma conta de storage account no Azure e querem ir buscar a partir dessas data store. Podem ir buscar a partir de fecheiros da vossa máquina ou a partir de fecheiros da web. Neste caso, eu tenho já criado um dataset chamado Diabetes Dataset, que reporta dados clínicos sobre pacientes que poderão ter diabetes ou não, que eu carreguei a partir da web, e vocês podem ver aqui automaticamente que após o dataset estar criado, isto é o exemplo de um dataset, só para terem aqui uma ideia, okay, tem o ID do paciente, tem informação de gravidez, glucose, tríceps, insulina, BMI, tem um conjunto de parâmetros, a idade, tem um conjunto de features, e depois
temos aqui também a nossa label, ou esta coluna a dizer diabetic, e esta coluna diabetic é o que nós queremos prever. É claro que eu, para treinar um modelo, e neste caso vai ser um modelo supervisionado, porque eu já sei o resultado, cá está, eu com esta informação consigo saber se esta pessoa ou se este paciente é diabético ou não. Então, neste caso, podem ver aqui que já temos esta coluna e é com base nesta coluna que nós vamos conseguir criar um modelo, porque vamos tentar arranjar um modelo baseado nestes parâmetros, ok? Número de gravidezes, da glucose, de blood pressure, do thickness do tríceps, a insulina, o BMI, o diabetes pedigree, a idade. Com estas features, nós vamos conseguir prever então se é diabético. E chama-se supervisionado porque nós já temos o resultado, já sabemos para treinar o que é que nós podemos obter. Então temos aqui o nosso dataset criado. Agora, para nós corrermos as nossas experiências, nós temos que ter unidades de computação. O que é isto, unidades de computação? É onde ele vai pôr em prática. É como se fosse uma máquina, ou seja, máquinas virtuais que o Azure vai nos gerar para correr as nossas experiências, os nossos modelos. Para isso existem aqui três principais componentes. Por exemplo, Compute Instance, as instâncias de computação, que geralmente são úteis para nós desenvolvermos, por exemplo, cá está, scripts de Jupyter ou de Python em Jupyter Notebooks, seja com o Jupyter, seja com o Jupyter Labs, ou mesmo correr scripts em R, na linguagem R. Mas neste caso, como nossa sessão é No Code Machine Learning, nós não vamos utilizar aqui este ambiente de computação, mas se vocês quisessem, depois clicavam aqui, ele abria um notebook e vocês podem desenvolver o vosso Python. Ou abrir o RStudio e vocês desenvolverem a vossa linguagem com R. Mas para correr as nossas experiências, para treinar os nossos modelos, nós vamos trabalhar com os clusters de computação, que eu também já criei previamente. Neste caso, temos aqui um cluster, vocês podiam criar então aqui o cluster de computação, em que na realidade é uma máquina virtual. Vocês podiam selecionar aqui as várias opções, se é em que região, neste caso, como o meu recurso de machine learning que está em East to West, a região já vem pré-definida. E vocês agora aqui podiam selecionar qual era a prioridade da máquina virtual, se era dedicada, se era com pouca prioridade, eu aconselho de ser dedicada. Que tipo de máquina virtual, se é baseada em CPU ou em processadores gráficos, isto para Deep Learning, será bastante mais indicado, mas neste caso não é o que nós vamos abordar. Vou utilizar aqui em CPU e temos aqui um conjunto de máquinas que eles nos recomendam, que o Azure nos recomenda para utilizar, mas vocês podem selecionar outras, ok? Podem ver aqui todas e a que eu utilizei, que eu criei, foi aqui o... também podem fazer com um filtro. Eu fiz aqui o DS11. Ok, não é uma máquina muito poderosa, ok? Com 2 cores, 14 GB de RAM, 28 GB de storage, ok? Que tem aqui o custo. Temos aqui a possibilidade de até atingir um número máximo de 22 cores. E a única coisa que tínhamos de fazer agora é Next. E agora dar o nome à nossa máquina virtual, qual é o número mínimo de cores, o número máximo de cores. E o que é que isto significa? Significa que se ele precisar de aumentar capacidade de processamento, ele vai aumentando o número de instâncias, o número de nós, até chegar ao valor máximo. Se tiver um valor mínimo, significa que quando este threshold for atingido, quando este intervalo, neste caso é 120 segundos, significa após estar 120 segundos sem ter atividade, ele vai reduzindo, vai diminuindo. Isto é bastante útil para quê? Isto é bastante útil para não vos consumir muitos recursos. Então significa que se eu tiver 120 segundos, ele automaticamente vai diminuir até um número mínimo de nós, e neste caso seria zero. E zero que nos vai dar é nada mais que desligar as máquinas, ou seja, não estamos a consumir nenhum recurso. Para esta demonstração, eu já tinha criado então o meu cluster de computação e a minha configuração do cluster de computação foi deste modo: o número mínimo de nós 0 e o número máximo de nós 2, significa que ele vai até um máximo de 2 nós, e se estiver em idle durante 120 segundos, ele automaticamente
vai diminuir até um mínimo de 0, ou seja, desliga as máquinas por inteiro. Okay? Não vou criar, porque eu já tenho criado o meu cluster de computação. Okay? Vou cancelar aqui. Reparem que já tenho aqui o meu cluster. Reparem, não tenho nenhuma atividade a correr, então reparem que o número de nós previsionados neste momento são 0. Então significa que se eu agora quisesse fazer uma computação, ele automaticamente tinha que inicializar as máquinas para executar as diversas atividades. Depois temos outro tipo de cluster que é bastante importante, especialmente se vocês quiserem pôr os vossos modelos em produção. Então, os clusters de inferência são os clusters que vão alojar o resultado dos nossos modelos para produção. Então, nós temos aqui a possibilidade também de criar o nosso cluster. Podemos criar um Kubernetes Service ou utilizar já um existente, neste caso não tenho. Vou criar aqui um novo, definiam em que região é que queriam criar e automaticamente, esperar um pouco, okay. Na mesma situação, definir capacidades das máquinas, que tipo de máquina, okay. Podíamos pôr aqui um DS11 também, por exemplo, um DS11 V2, e automaticamente aqui nos settings, vou fazer aqui o next, e agora aqui nos settings vocês podiam definir o nome da vossa máquina, podiam definir o número de nós que vocês querem disponíveis, okay. E tem a possibilidade de criar 2 propósitos para o nosso cluster. Para produção, okay. Para produção podem ver que o número de nós tem que ser superior a 12, okay. Maior ou igual a 12, desculpem. Mas se vocês estiverem a correr em ambiente de desenvolvimento ou de testes, esse limite mínimo pode ser 1 como valor mínimo, então significa que basta um nó ou 2. Eu já tenho criado o meu cluster de inferência, então, e posso dizer que tenho criado com dois nós. Okay? Vou fazer aqui um back, só para cancelar mesmo, só para vocês terem aqui uma ideia. Reparem que aqui o meu cluster de inferência já está criado e está a correr. Mas isto foi tudo para vos mostrar como é que vocês podem começar a preparar um ambiente do Machine Learning no estúdio para começar a correr as nossas experiências e os nossos modelos. Então, a Microsoft, sem código, oferece-nos aqui 2 opções no Azure. Uma delas é chamada de Automated ML, em que já tenho aqui um calculado e criado para vocês verem, mas eu vou criar de raiz, okay, para perceber como é que nós podemos criar. Então, vou criar aqui um New Automate Machine Learning Run. E nós queremos treinar os nossos modelos baseado em um determinado dataset. Então vocês podiam criar um novo dataset, que era a mesma coisa se fossem os datasets e criassem um novo, ou utilizar um já existente. Neste caso já tenho aqui o existente, que foi aquele que vos mostrei há pouco. Então selecionar aqui o nosso dataset. Este dataset, agora nós temos que dizer com este dataset o que é que nós vamos querer aplicar. Só esperar um pouco. Cá está a definir o nome da experiência, podem criar uma nova experiência, vou dizer aqui nova, ou o nome que vocês queiram, e a partir desse dataset temos que dizer qual é a nossa coluna. Perdão. A nossa coluna de target. A nossa coluna de target é aquilo que nós queremos prever, ok? Então, vamos selecionar a nossa target, que é, neste caso, a coluna diabetic, e temos que definir qual é o nosso cluster de computação. Neste caso, eu já tenho criado, então nós selecionamos aqui o cluster de computação. Ok? Então é aqui que ele vai utilizar o nosso dataset, ok? Nesta experiência, tentar prever o nosso target e automaticamente utilizar este cluster para correr a nossa experiência. Fazer aqui Next e agora aqui podemos utilizar ou definir que tipo de algoritmos é que nós queremos utilizar. E existem 3 características. Uma delas é classificação, ou seja, nós queremos classificar, identificar se é A ou B. Neste caso, queremos identificar se é diabético ou se não é diabético, mas vocês podem utilizar vários tipos de classificação.
classificação de duas classes, ou binária, ou é sim ou é não, ou é A ou é B, ou pode ser multiclasse. Multiclasse significa que pode ter mais do que duas opções. Imaginem se é para o grupo A, grupo B, grupo C, ou seja, já temos aqui três classes diferentes. Permite também utilizar na classificação a possibilidade de utilizar Deep Learning, não vamos falar aqui neste caso, mas tem este checkbox aqui ativa. Temos a possibilidade também de aplicar algoritmos de regressão, ou seja, geralmente para fazer previsões de valores numéricos de forma contínua, por exemplo, fazer previsões de valores de venda, de retorno, ou seja, queremos ver a evolução de um determinado valor, mas também temos a possibilidade de utilizar algoritmos de time series forecasting, ou seja, prever valores baseado num tempo, numa escala cronológica ou temporal. Neste caso, vou utilizar a classificação, mas não vou carregar aqui no finish inicialmente. Primeiro ainda quero configurar. Então, aqui na classificação, podemos ver aqui por baixo, temos estas duas opções, View Additional Configuration Settings, é isso que eu vou fazer agora. E nós queremos treinar os nossos modelos e queremos treinar os nossos modelos para que métrica? Ou seja, qual é a métrica que nós queremos utilizar para identificar qual foi o melhor modelo a ser atingido? E vocês têm aqui várias opções pré-definidas, a accuracy, a área por baixo da curva, na curva ROC, o recall, temos a média da precisão e temos a precisão. Neste caso, eu vou utilizar, ou utilizei, porque já vos vou mostrar uma experiência executada, utilizei aqui a área por baixo da curva ROC. Okay? Posso utilizar a explicação do modelo, não é obrigatório. A explicação do modelo vai-vos dar, depois, quando gerar os modelos, vai-vos dar quais são as features mais importantes para atingir aquele determinado resultado. Temos também a possibilidade de bloquear alguns algoritmos. Okay? Por norma, se não definirmos nada, ele vai utilizar todos os algoritmos, neste caso, de classificação, mas vocês podiam chegar aqui e selecionar alguns que não queriam. Imaginemos que eu não queria o SGD, então clicava aqui o SGD, ou não queria o Nearest Neighbors, então tirava o QNN, ou tirava outros. Se não tirarem nada, então ele vai analisar para todos os modelos. Podemos limitar a execução, ok? Temos aqui a execução, podemos limitar a execução para um determinado tempo em horas, porque aqui neste caso o que eu tinha era 3 horas de execução, ele ficava a treinar os vários modelos durante 3 horas, após as 3 horas terminava, não vou fazer 3 horas, nem pensar, mas vocês podiam pôr isto é na base decimal, 0,25, que é um quarto de hora, ou 0,5, por exemplo, meia hora, mas também, para além da temporização, da execução, vocês poderiam utilizar um valor máximo de uma métrica. Significa que quando esta métrica, neste caso a métrica primária, quando for atingida, um determinado valor, imaginemos que eu atingisse o valor de 90%, ele automaticamente parava a execução daqueles determinados modelos. Até encontrar um modelo que atingisse essa métrica, ele vai tentar apressar, entretanto, quando atingir essa métrica, para a execução. Para fazer a validação, vocês podem definir automático, e o próprio Machine Learning do Azure no Automate ML faz esse processo por vocês, que é automático, mas vocês têm outras variantes. Outra variante bastante interessante é a possibilidade do Training Validation Split, que é vocês definirem a divisão do vosso dataset para treino e a outra parte do resto dessa divisão para fazer a validação. Neste caso, reparem que ele está a utilizar, e aconselho-nos aqui uma percentagem entre 10% a 30% para a validação. Eu geralmente utilizo entre 20% a 30%, significa que 80% a 70% dos meus dados do dataset vão ser utilizados para gerar um modelo e os restantes 20% a 30% para validar esse modelo treinado. E, neste caso, como nós vamos correr o nosso modelo dentro da execução, dentro do nosso cluster, vocês podem definir quantas unidades, quantos modelos em concorrência é que vocês queiram executar.
aqui neste caso, número máximo de 2 iterações. Temos 2 nós, mas vocês podem aumentar para 4 iterações e ele vai dividir estas 4 iterações pelo número de nós do nosso cluster. Ok? E com isto, nós agora carregamos aqui Save. Podíamos ainda definir as features, os settings das features. Por exemplo, uma das características, o ID do paciente não será muito identificado, porque é único e é identificativo do paciente. Não será uma boa métrica, uma boa coluna, uma boa feature para analisarmos. Então eu posso desabilitar, não incluí-la. Reparem que aqui o diabético já é target, não o podemos selecionar, mas podemos aqui selecionar aquelas que nós pretendemos. E reparem aqui, com estes elementos, vocês têm aqui o Enable Featurization. O Enable Featurization significa que ele vai adaptar os nossos modelos, vai normalizar e vai aplicar regras de normalização. O Min-Max Scaler, o ABS, variadíssimos algoritmos de featurização, de normalização de dados. Podemos ver aqui, por defeito ele detecta automaticamente, vocês podem alterar os data types, okay? Não vou perder aqui muito tempo, e automaticamente também podem definir qual é, no caso de haver missing values, qual é o valor, qual é o tipo de dado que ele vai adotar, se é pela média, se é pela moda, se é pela mediana, por um valor constante, ou deixar automaticamente, e o Azure faz isto por nós. Isto está para dar aqui um exemplo dos dados que ele tem disponível no dataset. Faziam aqui save e agora configurar tudo, faziam finish e ele ia executar. Não vou fazer, que isto ia demorar bastante tempo, mas já tenho uma experiência aplicada que chamei Run One e que executei durante 39 minutos esta execução, treinando vários modelos e podemos ver os modelos que ele treinou com as várias regras de featurização. Okay, podemos ver aqui, ele treinou bastantes modelos. Okay. E houve uns que foram cancelados porque chegou ao limite máximo do tempo, de meia hora que eu dei para executar esta experiência. E podemos ver aqui a métrica, ele está a ordenar isto pela métrica que a gente definiu. E cá está, temos aqui o exemplo que o valor da métrica mais eficiente é o Gradient Boosting, com a filtração do Min-Max Scaler. Okay? E agora, se vocês quisessem fazer o deploy de um determinado modelo, ou seja, ele já estava treinado com estes valores de métricas, cá está o número da RAM, o número da execução, o tempo que ele demorou, a data em que foi criado e o estado, neste caso já terminou, então está completed. E agora vocês selecionavam um qualquer que vocês quisessem ou aquele que teve melhor métrica. Para isso vocês selecionavam o vosso modelo, ou selecionavam aquele que vocês quisessem e faziam, por exemplo, o download. O download é para extrair o modelo treinado, ou podiam fazer o deploy. Ao fazer o deploy, o que é que ele vai fazer? Ele vai registar um modelo, okay? E reparem aqui que ele já vos vai registar aqui um modelo do AutoML. Eu não alterei o nome, ele ficou no valor default e foi criado. E a partir daqui vocês podem fazer o deploy para produção, ou seja, de registar um modelo. Quando vocês fazem o deploy, ele automaticamente registra o modelo e coloca em produção o vosso modelo em inferência, ou seja, na unidade, no cluster de inferência para produção. E a partir daí vocês conseguiam utilizar. No AutoML ele não tem a possibilidade de fazer testes, mas vocês têm a possibilidade de ir buscar o endpoint, okay? Só para vocês verem aqui, gera-nos um endpoint e agora a única coisa que nós temos que fazer é fazer a ligação a este endpoint para testar o nosso modelo. Outra alternativa para utilizarmos o Automate, ou melhor, o No-Code Machine Learning, é através do Designer. Okay? E vou-vos mostrar aqui rapidamente uma solução já aplicada, em que vocês podem treinar o vosso modelo. Okay? E vocês, este aqui já está criado, em que vocês têm aqui a possibilidade de ir buscar os vossos datasets. Okay? Eu fui buscar aqui uma dataset de diabetes, mesma coisa, aparece aqui disponível porque ele já está criado. Vocês fazem drag and drop, montam o workflow da atividade, fiz uma normalização dos dados, fiz a separação, o split dos dados em 70% para o treino do modelo e os restantes 30% para a validação. Neste exemplo, vocês podem utilizar modelos, okay?
Só para vos dar aqui uma ideia, no Machine Learning Algorithms, vocês têm aqui vários tipos de algoritmos. Cá está algoritmos de regressão, de clustering, de classificação, e eu utilizei este algoritmo de classificação, e ele automaticamente vai treinar um modelo, analisar o modelo. Depois de estar treinado e vocês acharem que o valor é aceitável, vocês podem criar, então, fazer o public, a publicação, e vai criar, então, um ambiente de produção. Só para vocês terem aqui uma ideia, isto é um ambiente de produção. Deixem-me só retirar aqui. Ok. Isto é o nosso ambiente de produção. Perdão. E ele automaticamente gerou esta operação, ou seja, transformou o nosso pipeline train, okay? Só mostrar-vos aqui rapidamente, o vosso pipeline train, e assim que nós fizemos um submit, ele vai treinar, e quando criamos o nosso pipeline de inferência, ele automaticamente vai-nos transformar para produção este workflow utilizando um web service. E se nós fizermos o deploy, eu entretanto já fiz o deploy para vos mostrar, assim que vocês fazem o deploy, ele vai fazer este deploy no cluster de inferência para produção, este determinado web service. E para vocês verem então aqui o endpoint que foi publicado, okay? Eu chamei BTF endpoint, só um bocadinho, ok? Podem ver quando é que ele foi criado. Tem aqui o endpoint também, o REST endpoint do web service, o REST API, para nós acedermos ao nosso modelo. Mas outra vantagem do designer é que vocês conseguem fazer o teste. Okay? Então, vocês significa que podem chegar aqui e definir um valor qualquer, podiam dar aqui valores, isto é um valor aleatório, podiam testar e ver o resultado. Para além da informação, ele gera-nos estes dois valores. Então, o que é que estes dois valores significa? Significa que ele conseguiu prever, baseado nestes parâmetros, nestes valores que a gente deu, que preveu que a nossa feature, a nossa classe, que era diabetes, se era diabetes, se era 0 ou 1, previu que era 1, com um grau de confiança, com uma probabilidade de 70%, 70,3% ou 70, aproximadamente 70,4% por cento de probabilidade, que é 1. Se vocês alterarem aqui um valor, por exemplo, vou alterar aqui nas pregnancies para 0 e vou testar novamente, e reparem que agora passou de 1 para 0, mas 0 com uma probabilidade de 19,5%. Okay? Significa que, variando aqui os valores, ele está a aplicar e a testar o modelo. E vocês dizem, então, mas isto agora eu não quero testar aqui no Azure, eu quero pôr isto numa aplicação, quero pôr isto num script, não há problema nenhum. Vocês chegam e têm aqui a opção de consume, tem aqui a possibilidade das chaves, ver as chaves para a ligação, e uma das características bastante importante é que eles dão-vos aqui a possibilidade de utilizar código. Temos aqui alguns exemplos. Como é que nós podíamos utilizar código, por exemplo, em C# para consumir este web service, esta API, e automaticamente vocês têm aqui o código com as credenciais necessárias para utilizar, ou com aqui, ou com tokens. Neste caso não tínhamos que criar o token previamente, mas com as keys já temos aqui as chaves que podemos utilizar. Também temos aqui a nossa demonstração, aqui o exemplo em Python. Okay? Apesar de ser no code, a nossa sessão, vocês têm esta possibilidade. Okay? E mesmo em R. Ora bem, com isto nós conseguimos resumir aqui rapidamente como é que vocês conseguem implementar o vosso no-code machine learning com o Microsoft Azure, com o recurso de machine learning no Azure, e com isso vocês repararam que eu não executei código nenhum, foi só configurações, executar, deploy, e a parte de código ele sugere que agora vocês podem introduzir isto no vosso código, nas vossas aplicações. Espero que tenham gostado e até uma próxima.